seja bem-vindo ao canal. Nós estamos aí falando sobre memória, esperança e alegria. Olha, esse mês aí tem mexido com a gente, não é? É algo que o Senhor está trabalhando de dentro para fora. E quando nós entendemos a importância de uma memória fortalecida no Senhor, de uma esperança, né, que é como uma âncora, né, que não permite com que nos leve para longe, né? E essa alegria que ela vem do Senhor, né? Uma alegria por euforia, animação, porque tá indo tudo bem, né? Mas é uma alegria diferente. Quando a gente coloca os três, né, em ação dentro de nós, tem como a gente ficar da mesma forma, cabisbaixo, triste, sem esperança? Não, não tem. Então nós precisamos ativar esses três itens, né, que eu falo que são muito importantes aqui dentro de nós. Porque quando eles são fortalecidos, estão ativos, estão como se estivesse me levando a fazer aquilo que o Senhor me chamou, né? A ter força para cumprir o propósito, né? Daquilo que o Senhor já designou para minha vida. Mas nós temos um inimigo. Lembra que eu sempre falo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo e forças do mal. Este inimigo, o que ele começa a fazer? A usar as circunstâncias, né? Ou começar a fazer com que a gente comece a lembrar do passado, ficar preso no passado, para que a gente perca as forças, né? E pare de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque uma pessoa que tem essa alegria, né? Essa luz dentro dela, você pode ir em qualquer lugar que as pessoas vão ver isso. Essa diferença em você. E é esse brilho, essa convicção, né? Que o inimigo quer roubar dentro de nós, tá? E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Se tudo que você tem hoje fosse tirado de você, tudo, pensa lá na história de Jó, você ainda continuaria tendo essa alegria em Deus? Ou você ia perder essa alegria, ia desanimar e desistir da vida? Hoje nós vamos falar sobre alegria em Deus. É uma pergunta que vale a pena a gente parar e ver onde as nossas motivações realmente estão, não é verdade? Lá em Filipenses 4:4 diz assim, ó: alegre-se no Senhor, novamente direi, alegre-se. A alegria de Deus, ela não é um sentimento, ela não tem como base circunstâncias, né? Se tá tudo bem, então, ó, joinha. Mas se tá tudo mal, tô triste, tô desanimado, já perdi até a esperança, não é isso. A alegria do Senhor, ela é como se fosse uma força espiritual profunda. Tá? Então, o Paulo, por exemplo, quando escreveu esse versículo, ele estava em prisões, né? Ele já tinha apanhado, passando por dores, por incertezas, mas mesmo diante de todo aquele caos que estava fora dele, não entrou dentro dele. Ele não permitiu. Então, a alegria, ela não depende das circunstâncias. Isso precisa ficar muito claro, porque dá sim para separarmos. Porque eu já vi pessoas falando, olha, mas é impossível você não ficar triste ou perder a alegria, a esperança com a situação. É sim, né? Nós acabamos de ler um versículo que Paulo, ele mostrou isso para nós. Então, nós precisamos também, sabe o que? Nos posicionar, né? Não deixar com que as incertezas, inseguranças, as feridas, enfim, o momento que eu estou vivendo venha me moldar, né? Formar uma identidade, né? Não é isso que o Senhor quer. Então, a alegria, gente, nós precisamos entender que ela nasce em um lugar seguro, sabe onde? Na presença de Deus. Não tem outro lugar. Tá? Então, essa alegria que nós precisamos dela diariamente nasce através da nossa comunhão, do nosso relacionamento com o Senhor. Lembra que eu já falei aqui, né? Caso você não ouviu ainda, eu vou falar aqui para você gravar, tá? A minha comunhão com Deus não pode se limitar se o meu dia foi bom ou não. Ou se eu estou me sentindo bem, se eu tenho vontade de orar, de estar com o Senhor. Eu necessito da presença do Senhor. Ponto final. Da mesma forma que o carro que precisa de um combustível, só funciona com combustível, não tem como eu querer colocar ele na eletricidade se ele não foi preparado para isso, né? Aquele carro elétrico, né? Ele vai precisar do combustível adequado. Nós somos formados por Deus, é dele que nós precisamos. Então, essa alegria, ela nasce no Senhor, tá?
Então, às vezes a gente fala assim, eu perdi a alegria, eu não tenho mais ânimo, não tenho mais vontade. Aí eu te faço uma pergunta, mas essa circunstância que você está vivendo, esse problema, te afastou do Senhor? Né? Porque muitas vezes a gente está passando por uma situação, a primeira coisa que a gente deixa, exclui de lado, coloca lá longe, é a presença do Senhor. E a gente quer resolver na nossa força. E é exatamente o que o inimigo quer que façamos, né? Deixa Deus de lado e vai resolver você do seu jeito. Né? E aí as coisas não dão certo. E a gente começa a perder essa alegria, a ter desânimo, né? E já começa a tomar algumas decisões onde o inimigo sugere, né? Ele começa a governar essas circunstâncias, né, dentro de nós. E a gente começa a tomar algumas decisões que não são adequadas, né? Não é isso que o Senhor queria para nós, né? Então, o inimigo, ele sabe disso. Então, ele sabe se a pessoa que carrega alegria, por exemplo, é uma pessoa que é uma ameaça para ele. Porque ela se torna firme, ela é mais resistente, né? Ela é cheia de vida. E o Senhor usa essas pessoas, usa para, às vezes, fala, olha, ora pela pessoa tal, vai falar com ela. Então, essa alegria, por exemplo, que está em mim, eu acabo também transferindo para as outras pessoas ao meu redor. A gente começa a ativar, né? E o inimigo não quer isso, então ele vai trabalhar muito para nos derrubar, para roubar essa alegria, né? Então, por isso que uma das maiores estratégias dele, o que é? Roubar a alegria como? Através das circunstâncias, né? Ou através de algo que aconteceu, né? De feridas ainda que estão abertas dentro de nós, de alguma rejeição, enfim, ele vai tentar de qualquer forma para nos parar, para roubar essa alegria, tá? Então ele trabalha, vamos pegar, através do cansaço, né? Das frustrações, da comparação, das preocupações também, e também das mentiras que ele fica aqui, ó, soprando aí nos nossos ouvidos, aí na nossa mente, né? Através dos pensamentos. Então lembra, quando vem um pensamento que não é verdadeiro e eu não confronto esse pensamento, ele se torna o quê? Uma crença dentro de mim, vai formando raízes. E aí eu não vou ter força mesmo para relutar. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação parecida, sim, porque existem ainda muitos pensamentos dentro de você que você precisa confrontar com a verdade. Esse pensamento sei que não vem do Senhor, eu não vou mais acreditar nisso, eu não vou mais deixar me governar, né? Então a gente precisa se posicionar, tá bom? Quando a alegria, gente, ela é roubada, a nossa força, ela vai embora. Tá? Então por isso muitas vezes a gente não consegue nem sair da cama, não consegue trabalhar, não consegue às vezes terminar um projeto, porque a nossa força acabou, né? Foi embora, a alegria foi embora, a força vai junto também. Então lembra que a Bíblia fala em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa força, mas para ter essa alegria depende do meu relacionamento com Ele, né? Então sem essa alegria a pessoa fica muito mais vulnerável, desanimada, ela se sente uma pessoa sem valor, né? Ela não consegue orar, ela não consegue lutar e ela não tem vontade de continuar. Tudo fica mais difícil. Aquilo que antes ela fazia com facilidade, ela já não consegue mais, né? Ela já começa a olhar como se fosse um gigante, por exemplo. Mas quando alguém decide se posicionar em alegria, tá? Mesmo quando, eu não tô falando se tudo estiver bem não ao redor, mesmo quando as coisas estão desmoronando, tá vindo problema em cima de problema e a pessoa se posiciona, algo poderoso começa a acontecer dentro dela. E vou falar 4 pontos aqui o que acontece dentro da pessoa quando ela se posiciona, tá? Primeiro, a mente, ela é alinhada com a verdade de Deus. Então eu já fico mais atenta. Tá vindo esse pensamento aqui, não bate com a palavra. Eu confronto, eu substituo com a verdade, tá? Então a alegria de Deus, ela quebra esses pensamentos negativos. Olha como isso é poderoso, não é verdade? Ela também quebra com as mentiras do inimigo. Então ela lembra, né, quem Deus é de fato, né, e quem eu sou nele, né, essa identidade firmada no Senhor. A minha identidade, ela não é abalada. Segundo ponto, o coração é fortalecido. Então a alegria, ela gera o quê? Uma esperança. E a esperança nos mantém em pé, mesmo quando tudo está desabando, ou quando a gente não vê uma resposta ainda. A gente continua persistindo, né? Sendo confiante no Senhor de que algo Ele vai fazer. Terceiro ponto, a fé cresce. Olha como é o caminho, entende? Como é o processo, as etapas, né? A alegria, ela é uma expressão de confiança.
né? Então, as pessoas às vezes já me perguntaram, nossa, como você consegue ficar em pé mesmo com tantas coisas difíceis? É essa alegria do Senhor que nos fortalece, e ela é um combustível para a nossa fé também. Então, às vezes, a gente está até dizendo, olha, eu não vejo nada ainda, mas eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa, né? Eu sei que o Senhor está no controle. Quarto ponto aqui, a atmosfera muda. Gente, isso é verdade. Você já encontrou uma pessoa que estava tão pesada, tão com aquela cara ali, que até o ambiente ficou difícil, né? Ficou aquele ambiente mais pesado, ficou estranho. Mas você também já teve experiência de ficar do lado de uma pessoa que ela é alegre, mas a alegria do Senhor muda, não muda? Essa alegria do Senhor tem a capacidade de reverter o mal que está naquele ambiente. Então aquilo que estava em trevas, né, sobrecarregado por pesos, tristezas, né, por uma opressão, começa a ser transformado quando alguém decide permanecer com essa alegria no Senhor. Olha só como é importante. Então, essa alegria, gente, ela também cura áreas. Você sabia disso? Ela cura áreas da alma que tá com ferida, que algum trauma, né? Essa alegria tem esse poder. Então, ela invade lugares frios, lugares escuros, lugares cheios de feridas, né? Ela acalma a ansiedade, ela traz paz no meio de caos, né? E ela, assim, essa alegria, ela não ignora a realidade, né? A circunstância. Só que é a presença de Deus sustentando a pessoa e se torna muito maior do que o que está acontecendo com ela. Então, a alegria em Deus é um posicionamento diário. De novo, a alegria em Deus é um posicionamento diário. Você precisa ser intencional, tá? Então, a partir do momento que você dá esse passo, essa comunhão, nesse relacionamento com o Senhor, essa alegria, ela cresce dentro de você, tá? Então, você começa a ter uma outra postura em relação às coisas que estão acontecendo aí ao seu redor, né? Então, essa alegria, ela não ignora a dor, mas ela escolhe e não viver deixando com que a dor comande a pessoa, tá? Então, ela tem um outro governo, a pessoa tem um outro governo dentro dela. Então, ela olha para Deus, né, acima das circunstâncias, não as circunstâncias acima de Deus. E muitas vezes a gente faz isso, na hora do desespero, como eu disse lá no começo, né? A gente deixa Deus de lado e começa a vir aquele desespero. Ai, como que vai ser? E agora? Não vai dar certo. Não, mas Deus fica aí, né? A gente às vezes tem esse hábito, né? Então, por isso que Paulo disse, alegrem-se. Olha a importância da alegria, né? A alegria, ela é uma decisão, sim, tá? Ela não nasce assim, agora eu decido ficar alegre. Não, não é assim. Mas eu decido dar esse passo em buscar o meu Deus. Aí essa alegria, ela vai brotando cada vez mais dentro de mim. Então, ela é um ato de fé, é uma arma, gente, espiritual. Sabia disso? É fruto também do Espírito Santo, né? Alegria, paz, amor, mansidão, paciência, é um fruto do Espírito Santo. Então, eu quero te fazer uma pergunta, o que tem tentado roubar a sua alegria? Tá? Quais pensamentos você tem permitido permanecer dentro de você? E eu quero te dizer algo, talvez você fique meio assim, mas escuta o que eu vou te dizer. Muitas vezes não tem nada a ver o que está acontecendo por fora, que está roubando essa alegria. Não tem nada a ver, mas é o que está aqui dentro, que eu permiti permanecer, que não deveria permanecer, estar ali dentro. Então veja só, então nós precisamos nos colocar diante do Senhor e pedir essa análise sim dentro de nós, né? Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, me mostra, para que a gente comece a ter uma reação, né? Não uma reação daquilo que está dentro de mim, mas me posicionar para que aquilo que está errado saia, tá? Então, aquilo que você alimenta vai ser o quê? Fortalecido. Então, se você alimenta o medo vai crescer. Se você alimenta a comparação, o que a comparação faz com a gente? Nos paralisa. A gente começa a olhar por tudo, né? A grama do vizinho, que tá verde, mas a gente se esquece que tá verde por quê? Porque ele molha, né? Ele joga a aguinha lá e a gente não faz isso na nossa, né? Então, se você alimenta também mentiras, elas começam a parecer verdade. Mas hoje, tudo isso pode acabar. Você pode interromper esse ciclo, tá? Mas como? A alegria de Deus, ela não volta quando tudo estiver ok. Não tem nada a ver com isso. Então, não fique achando, enquanto não melhorar isso, a alegria de Deus não vem. É mentira, tá?
A alegria de Deus volta quando você começa a alinhar sua mente com a verdade, mesmo antes de ver a mudança. Entendeu? Tá? Então, ao invés de dar espaço para pensamentos que te enfraquecem, né, que te colocam lá para baixo, por exemplo, comece a declarar: Deus continua sendo bom. Deus é bom o tempo todo. Deus não perdeu o controle. A minha história ainda não terminou. Então, a alegria, ela não é a ausência de luta, mas é a presença de Deus no meio da luta. Então, quando você protege a sua mente, gente, é muito importante proteger a mente, tá? E se posicionar aonde? Em Deus, tá? Aquilo que antes roubava a força, a alegria, vai perder a força. Então, decida hoje. A sua alegria, ela não será mais refém das circunstâncias, mas sim fruto da comunhão com Deus, tá? Isso faz toda a diferença. Vou te dar uma sugestão. Volta esse vídeo, ouça ele novamente, tá? Anota os pontos importantes aí para você começar a colocar em ação. Deixa o Senhor mostrar para você o que você permitiu aí dentro, né, de pensamentos, né, que se tornaram já crenças, e tá roubando essa alegria e automaticamente a força indo embora, tá bom? Deus abençoe muito você, até o próximo vídeo.